Oi, eu sou a Milena Luiza e a gente está conversando sobre criatividade. Você sabia que o simples fato de você fugir da rotina e pensar besteira pode estimular muito a criatividade das crianças? Parece uma coisa banal, parece uma coisa simples demais, mas tem muita gente que não faz. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 meninos, né? E nós temos uma rotina. Essa rotina, ela é necessária para que a gente possa ter uma tranquilidade normal ao longo da semana. Eu sou uma pessoa muito planejada, mas quando você quebra esses conceitos da rotina e você pensa besteira ou faz algo que não está no convencional, você quebra, né? Parece que quebra uma barreira e essa barreira transcende as ideias. É aquele momento onde você quebra um gelo de uma realidade, às vezes até de uma coisa um pouco mais tensa e mais séria, para fazer com que todos riam, todos brinquem e aí começam a surgir brincadeiras. Vamos ser bem coerentes. Se você estiver ouvindo algo que seja importante, algo que ele precise te falar, você vai perceber o momento e vai quebrar essa história no meio. Mas se ele tá vindo para te contar algo que chamou muito a atenção dele, se você quebrar aquela barreira, ele vai se soltar de uma tal forma que ele vai te trazer informações valiosas. E ele vai contar como é que o amigo tava, e quem é que tava junto, e o que aquele amigo te trouxe para ele de novidade, que ele nunca tinha ouvido falar. E aí o assunto vai se ampliar de uma forma. Então é assim que a gente vai construindo. Não é criando um mundo de imaginação de viver uma vida paralela, mas é de se abrir para possibilidades completamente diferentes. Ele não vai te descrever o amigo se ele estiver te contando uma coisa mais dura. Agora, se ele se sentir confortável para desenhar aquela história, ele vai dizer, não, que daí tinha outro amigo que veio brincando e aí essa história vai ganhando um corpo muito mais. Por que isso vai ser importante? Porque lá na frente, quando ele se tornar um adulto, tiver que apresentar um projeto ou tiver que se colocar para uma situação onde ele precise que alguém quebre ele, né? Por exemplo, uma entrevista de emprego, se ele é questionado, por exemplo, tá, mas me conta, quais são os teus hobbies? Mas ele foi preparado para falar das habilidades dele, dos estudos dele, das qualificações dele, e pergunta qual é o hobby dele, talvez ele não tenha jogo de cintura de falar. Mas quando você pensa besteira ou quebra essa barreira, ele se solta para essas oportunidades. E aí, quando a gente falou sobre quebrar hábitos também, então, por exemplo, a gente, aqui em casa, por exemplo, também a gente trabalha muitas expectativas, né? E às vezes as expectativas, por exemplo, vou dizer uma coisa pra vocês de, olha, sexta-feira nós vamos pra casa da avó. Então, cria-se toda uma expectativa que na sexta-feira nós vamos pra casa da avó. É algo que eles querem, eles vão, talvez, se comportar diferente ao longo da semana, vão ficar muito agitados esperando a tal da sexta-feira para ir pra casa da avó, enfim. Agora, se de repente surge uma oportunidade que pode ser muito mais divertida e eu quero que eles não se frustrem, né? E eu chego pra eles e falo, olha, a gente não vai poder ir pra casa da avó. E eles podem se frustrar. E aí como que eu vou trabalhar com a frustração deles? Se eu já tinha criado uma expectativa positiva para eles. Agora, se eu entregar uma expectativa ainda mais positiva e da forma como eu me coloco, quebra também uma barreira dessas grandes expectativas que geram a frustração. E não, elas vão gerar uma nova empolgação, uma nova satisfação, um momento de até mais êxtase. Então, se eu chego para eles e digo, olha meninas, existe a possibilidade da gente ir para casa da avó, mas tem uma outra possibilidade muito mais legal, mas vocês vão entrar no carro e eu vou levar vocês para um lugar de surpresa que eu acho que vocês vão achar tão legal quanto ir para casa da avó. E aí você vai trabalhando esse momento e criando possibilidades, e aí você pode jogar com eles, fazer uma brincadeira de o que vocês acham, o que é, e olha, tá quente ou tá frio, e você vai estimulando a criança e vai tornando esse local tão divertido quanto. Então você vai criando essa. Agora, quando ela sente que se você prometeu, você sempre tem que cumprir, ela não se abre
para essas possibilidades e aí ela não consegue se reorganizar, né, nesse novo universo, nessa nova oportunidade. Isso também é criatividade, gente, fazer com que a criança consiga enxergar esse mundo de uma forma muito mais flexível, com possibilidades muito mais ampliadas. Então, assim, não é deixar de cumprir o que você prometeu, que isso para mim é muito importante, mas é mostrar para ele que nem sempre as coisas vão acontecer exatamente como a gente planejou, mas que a gente pode sim tornar essa outra opção tão interessante, tão divertida, tão criativa quanto a primeira. Então, para vocês entenderem que a palavra criatividade, ela não está só ligada ao ato de produzir, criar ou executar algo, né, no sentido físico da palavra, e sim trabalhar a inteligência emocional da criança, a saúde da família de uma forma criativa, né? Então, por isso que eu faço sempre associação com criatividade, com cria ativamente, é sempre estimular a mente da criança para as possibilidades que se surgem quando ela se provém da criatividade. Então, como eu fiz no vídeo anterior, eu vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte: cheguem para o seu filho e perguntem o que eles gostariam ou o que eles já fizeram, e aí você vai entender o teu contexto para não criar uma expectativa errada no seu filho, algo que vocês já fizeram ou algo que vocês podem fazer que ele gostaria muito de fazer, mas peça para ele explicar por que ele gostaria de fazer. Deixe ele construir na mente dele esse universo, né? Deixa ele usar a imaginação dele para criar esse universo de explicações do porquê ele gostaria de fazer determinada atividade. Pode ser uma viagem, um passeio, ou jogar... Por exemplo, aqui em casa, o Pedro espera a semana inteira para jogar xadrez. Por quê? Porque ele gosta de trabalhar estratégias. Então, né? Então eu quero mostrar para vocês que não é algo que traga talvez uma dificuldade para a família participar junto. Pode ser uma atividade de uma proporção menor, mas que para ele tem sim uma mensagem bem bacana. Faz esse exercício, reflete um pouco sobre o que ele falou para saber como ele se comporta, se é possível fazer e se caso não for possível de fazer, como ele... mas se eu não for para casa da minha avó, eu vou ficar triste. Guarda essa informação porque a gente vai fazer outras atividades ao longo do processo que você vai entender como é que você pode ir trabalhando para que ele não tenha essa frustração, tá bom? Então fico por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês estejam gostando. Deixe os comentários aqui embaixo, compartilha e assim, participa. Se vocês trouxerem para mim perguntas, eu vou trabalhando junto com vocês, porque a ideia é a gente mostrar um pouco das características, hábitos e principalmente como a gente pode estimular a criatividade nos nossos filhos, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.